Aleluia. Após a morte de Moisés, Moisés foi o homem que Deus levantou para libertar os israelitas do Egito. Depois que Moisés morreu, Deus levantou Josué como seu sucessor para liderar os israelitas na conquista da terra prometida. Após a morte de Josué e a morte de toda aquela geração que conhecia o Senhor e os seus feitos, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que fizera entre os filhos de Israel. Então os israelitas deixaram de seguir ao Senhor e fizeram o que o Senhor reprova, servindo a outros deuses. Então Deus levantou inimigo para os oprimir, a fim de que se voltassem para Deus. Quando o povo clamava a Deus diante da opressão dos seus inimigos, Deus levantava libertadores, juízes, para os livrar, para livrar o seu povo da servidão de seus inimigos. Quando morria o libertador, que Deus havia levantado, rapidamente o povo voltava a fazer aquilo que o Senhor reprova. Essa expressão, tornaram os filhos de Israel a fazer o que o Senhor reprova, se repete por diversas vezes no livro de Juízes, revelando assim a inclinação inerente do homem ao pecado. Então, meus amados, hoje trataremos desse assunto. Hoje falaremos de Ehud, o segundo libertador levantado por Deus na história dos juízes de Israel. Então, é impressionante quando nós olhamos para o livro de Juízes, e no mínimo nós encontramos 5 vezes essa expressão: e fizeram os filhos de Israel aquilo que o Senhor reprova. Isso revela o quanto o homem ele é inclinado ao pecado. Deus libertava o seu povo, o povo se desviava dos caminhos do Senhor, servia a outros deuses, e o Senhor levantava inimigos sobre o povo, para os oprimir, como uma forma de castigo e de disciplina. Quando o povo estava debaixo dessa opressão, quando o povo estava debaixo dessa disciplina, desse castigo, o povo se lembrava do Senhor e o buscava em oração, e o Senhor ouvia o seu povo. E é assim, amados, nós não somos muito diferentes disso. Ainda que nós temos uma grande vantagem, porque naquele tempo o Espírito de Deus habitava sobre pessoas específicas para conduzir o povo. Hoje não. Hoje todos aqueles que são nascidos de novo, todos aqueles que foram regenerados, eles têm o Espírito de Deus sobre ele para os conduzir, para os ensinar, para os instruir. E mesmo assim, quantas vezes nós falhamos diante de Deus? Quantas vezes nós caímos nos nossos pecados, nas nossas falhas? Mas essa história nos mostra que mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós caímos, se nós nos voltarmos para Deus, arrependidos, se nós clamarmos por sua graça, se nós suplicarmos a Ele, Ele ouve o seu povo e os livra. Ele os liberta, de fato, Ele os transforma. E é assim que Deus faz conosco. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos: Senhor, como pode o Senhor dar ouvido à minha voz? Como pode o Senhor ouvir a minha oração? Mas Deus ouve, amados. Deus está sempre pronto a ouvir o clamor do seu povo, quando nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, e nos voltamos humildemente para Deus. Em tudo isso, diante de toda essa nossa inclinação inerente ao pecado, a sempre falharmos em tudo isso, nós precisamos entender e estarmos certos, mesmo nós sendo pessoas improváveis a sermos objeto da graça de Deus, nós precisamos entender
que os improváveis dos homens não afetam o propósito de Deus. Nada, irmãos, nada muda o propósito de Deus para o seu povo, para a sua igreja. E é isso que Jó diz, né? Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como é maravilhoso, irmão, nós sabermos disso. Como é bom, como é encorajador nós sabermos que o nosso Deus é esse Deus soberano, que governa todas as coisas. E que aquilo que Ele projetou para mim e para você, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, certamente Ele vai cumprir. Certamente Ele vai fazer. Mas é evidente que nós devemos andar na presença do Senhor, nos esforçarmos o máximo para fazermos aquilo que é agradável aos seus olhos. Mesmo sabendo que nós vamos falhar, mesmo sabendo que nós vamos pecar, mas é nosso dever nos empenharmos o máximo. O escritor de Hebreus diz que nós ainda não combatemos até o sangue, lutando o pecado. Nós precisamos entender isso, amados, e confiarmos de fato no favor de Deus. Diante de um povo que não consegue se manter fiel, nós vemos isso claramente na história do povo de Israel. Deus usa instrumentos improváveis para abençoar o seu povo, que nós veremos no versículo 12, do versículo 12 ao versículo 14. Deus usa instrumentos improváveis para trazer a sua bênção sobre aquele povo, sobre os israelitas, né? No início do versículo 12 encontramos a expressão: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Essa expressão é repetida por diversas vezes neste livro, revelando a incapacidade humana de por si mesmo viver em obediência a Deus. É uma coisa que nós precisamos estarmos cientes, irmãos. Nós não temos nenhuma capacidade de, por nós mesmos, nos mantermos na presença de Deus. É por isso que Deus nos deu o seu Espírito. É por isso que a sua graça é que nos move a andarmos em obediência na presença de Deus. É a sua graça que faz isso em nós. Mas Deus havia escolhido os israelitas para serem o seu povo, como prometera a Abraão. Um povo pecador, longe da perfeição, um povo que não conseguia deixar de falhar. Mesmo aqueles homens que temos em estima, como nosso pai na fé, Abraão, falhara miseravelmente, mesmo após receber a promessa. Quem está estudando o livro de Gênesis, né, por meio dos PBs, nós vemos claramente, às vezes tem irmãos que chegam achando que Abraão é um cara perfeito, que os patriarcas eram homens perfeitos, e quando nós vamos para as Escrituras, está lá as suas falhas grandiosas. São homens de Deus por causa da misericórdia de Deus, e não por causa deles mesmos. Quando nós chegamos no capítulo 12 de Gênesis, que Deus chama Abraão, lhe faz promessa, Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, e Paulo lá em Gálatas diz que esse é um anúncio do Evangelho. Paulo diz que Deus primeiramente anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, dando a entender que o nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo, viria da sua descendência. Mas mesmo após Deus fazer essas promessas grandiosas para Abraão, Abraão desce ao Egito, por causa de uma fome que houve, e a primeira coisa que Abraão pede para Sara, diz: olha, Sarai, ainda Sarai, olha, Sarai, quando chegar no Egito, você diga que é minha irmã, porque você é uma mulher muito bonita, e os homens verão que você é essa mulher bonita e me matarão por causa de ti. Então, em vez de você dizer que é minha esposa, você diga que é minha irmã, que é para mim ficar tranquilo aqui, seguro, para você ver o caráter de Abraão. Abraão
praticamente pegou a sua esposa e colocou à disposição de outros homens, por causa da sua falta de confiança em Deus, né? E de fato, Faraó viu a beleza de Sara e mandou buscá-la, né, para tomar como sua mulher. O que nós vemos que Deus interveio e não permitiu que Faraó a tocasse, né? E mais na frente, nós vemos novamente Abraão cometer esse mesmo erro, se eu não me engano, no capítulo 18 e 19, quando chega em Gerar. Ele pede a mesma coisa para Sarai, né? Nessa situação já era Sara, né? E Abrão não era mais Abrão, já era Abraão, né? E novamente Abraão diz sobre Sara: olha, Sara é minha irmã. E Abimeleque manda buscá-la, né, para levar para o seu harém, né? Só que Deus novamente vem a Abimeleque e diz: olha, Abimeleque, esta mulher é casada, devolva ela ao seu marido, porque se você não devolver, certamente você morrerá, né? Mesmo Abraão tendo esse caráter complicado, mesmo Abraão sendo uma pessoa improvável, Deus vai lá e se manifesta em favor de Abraão, unicamente e exclusivamente por causa da sua graça. E não é diferente em relação a nós. Não existe nenhum mérito em nós. Tudo é pela graça de Deus. Tudo, tudo. Então é isso, meus amados, né? Contudo, isso não é um incentivo a vivermos em pecado, mas um encorajamento, reconhecendo a nossa total incapacidade de vivermos perfeitamente para Deus. Nós não somos capazes de fazermos isso. João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e nele não está a verdade, né? Então nós não somos perfeitos, né? Mas sabendo da nossa incapacidade, sabendo que a nossa incapacidade não pode impedir que Deus cumpra em nós os seus eternos propósitos. Não desista diante das suas imperfeições, diante dos seus pecados, mas arrependa-se e volte a Deus, confiando naquele que é perfeito, Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer diante do nosso pecado. Nós devemos nos voltarmos para Deus, confiando, sabendo que nós somos imperfeitos, mas confiando naquele que é perfeito, Jesus Cristo, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, a palavra de Deus diz que Deus fez de Cristo a nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa redenção e a nossa santificação. Tudo aquilo que nós não podemos, e de fato não podemos, nós encontramos em Cristo. E unicamente nele, exclusivamente nele. Então, de fato, Cristo, como diz as Escrituras, Ele é a nossa justiça. Não há justiça em mim, não há justiça em você. Nós somos recebidos por Deus na condição de justos, por causa da justiça de Cristo, que é imputada a nós mediante a fé nele, mediante a fé na obra que Ele realizou por nós na cruz, levando sobre si os nossos pecados. Então, amados, que as nossas imperfeições, que a sua imperfeição não seja uma desculpa para nós vivermos continuamente na prática do pecado. Ainda no versículo 12, parte B, diz: por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Você consegue ver aqui Deus já preparando esses instrumentos improváveis para abençoar o seu povo. O seu povo estava afastado dele, estava distanciado dele. O povo estava vivendo em pecado. E Deus manifesta a sua disciplina, o seu castigo por meio desse rei ímpio, né, a fim de trazer o seu povo de volta para a sua comunhão. Deus concedeu poder aos inimigos do seu povo para os oprimir. Foi o próprio Deus que capacitou Eglon, rei dos Moabitas, para vencer o seu povo e subjugá-los.
Era improvável para o rei dos Moabitas pensar ser ele instrumento de Deus para abençoar aquele povo a quem ele oprimia. Contudo, Deus, ao castigar o seu povo por meio de Eglon, tem como propósito trazê-los de volta à comunhão antes perdida por causa do pecado. Deus nunca deixa os seus filhos viverem no pecado sem discipliná-los. Como diz lá em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama. Nós precisamos ter isso claramente, irmão, nas nossas mentes, nos nossos corações. Seria improvável passar na cabeça daquele rei que ele, por meio daquilo que ele estava fazendo, que isso seria bênção para o povo de Israel, ainda que debaixo de opressão, ainda que debaixo de sofrimento. Muitas das vezes, irmãos, é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Muitas das vezes é assim que Deus faz conosco. E você pode estar ciente disso. Se nós falharmos, se nós errarmos, como o bom pai que Deus é, Ele virá a nós com a sua disciplina e com o seu castigo. Não tenha dúvida disso. Porque Deus não é um pai irresponsável que não disciplina seus filhos. As Escrituras fazem questão de deixar isso muito claro para nós. Então devemos vigiar o tempo todo para não cairmos em tentação. Primeiro, para não perdermos a nossa comunhão com Deus. Sabe, uma das coisas que mais nós devemos temer como cristãos é perdermos a nossa comunhão com Deus. Quando nós vemos no Salmo 51, após Davi ter adulterado, matado Urias, você não vê Davi clamando para que Deus não o castigue. Você não vê Davi pedindo para que Deus remova o castigo. O que Davi pede é: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. É isso que nós devemos pedir. Essa deve ser a nossa principal preocupação. Primeiro, para não perdermos a nossa comunhão com Deus. E segundo, para não sermos castigados. Ninguém gosta de ser castigado. Ninguém gosta de ser disciplinado. Se você fosse perguntar para os israelitas se eles acharam bom, se eles gostaram, passar 18 anos servindo ao rei dos Moabitas, certamente eles vão dizer: não, foi terrível, foi horrível. Eles sofreram muito por isso, e às vezes nós sofremos muito também por causa do nosso pecado. Mas o bom em tudo isso é que Deus nos disciplina e sempre nos chama à comunhão com Ele. Sempre. Deus nunca nos deixa à vontade com o nosso pecado. Uma coisa é certa: se você é filho, Deus não o deixará no pecado. A sua disciplina virá sobre você. E às vezes essa disciplina é muito dolorosa. Nós precisamos entender isso. Então devemos nos cuidarmos para não perdermos a nossa comunhão com Deus e também para evitarmos de sermos castigados por Deus. No versículo 13, o texto diz: conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. É uma referência a Jericó. Deus usou Eglon para ferir o seu povo e conquistar a cidade deles. Era improvável que todas estas circunstâncias resultassem em bênção para o povo de Deus. Ninguém imaginaria que tudo isso seria benéfico para o povo de Israel. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Deus usou todas essas situações adversas para trazer o seu povo para si. Devemos estar cientes que se nos afastarmos da vontade de Deus, Ele virá com a sua disciplina sobre nós,
mas podemos confiar que a sua disciplina nunca vem sobre o seu povo para a destruição, e sim para a restauração. É por isso, irmãos, que mesmo quando somos castigados por Deus, devemos alegremente nos submetermos à sua disciplina, alegremente nos submetermos ao seu castigo, porque Ele faz isso para nos levar de volta à comunhão com Ele. Sabe? É muito comum hoje as pessoas acharem, e alguns dizem isso claramente, que Deus não castiga ninguém. E isso é desconhecer totalmente as Escrituras. A Bíblia está repleta de testemunhos de que Deus castiga o seu povo quando o seu povo se afasta dele, quando o seu povo peca contra ele. E graças a Deus, que Ele faz isso. Que bom que Ele faz isso. Que não tem nada pior do que um homem ser entregue aos seus próprios pecados. Não tem nada mais destruidor do que isso. Embora muitas das vezes nós achamos que isso não tem problema. Mas de fato é terrível. No versículo 14 diz: os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. 18 anos é muito tempo, não é, meu irmão? Uma disciplina, um castigo de 18 anos é muito tempo. Mas como nós vemos em toda a história do povo de Israel, o povo de Deus nunca foi um povo fácil. Assim como eu e você não somos fáceis. Nós sempre, às vezes, temos a tendência de nos afastarmos de Deus. Deus usou 18 anos de servidão para trabalhar na vida do seu povo. Foram 18 anos de sofrimento para transformá-los e os despertá-los a voltarem-se para Deus. Somos disciplinados, diz as Escrituras, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Sabe? Se você pecar, meu amado, e se Deus não o disciplinar, isso pode ser uma prova clara de que de fato você nunca nasceu de novo, ou que eu nunca nasci de novo. Porque Deus nunca vai nos deixar à vontade nos nossos pecados. Nós precisamos entender isso. E devemos nos alegrarmos nisso, sabe? Às vezes, quando nós éramos crianças, eu digo isso por mim, nós não víamos a disciplina como uma boa coisa. Ficarmos, às vezes, revoltados quando os nossos pais nos disciplinavam. E olha que eu fui muito disciplinado pela minha mãe e pelos meus irmãos mais velhos. Eu sou o irmão mais novo de uma família de 13 irmãos. Então fui disciplinado pela mamãe, pelo papai e pela boa parte dos meus irmãos mais velhos. Então você pode ver. Mas hoje eu olho para trás e louvo a Deus pelas muitas vezes que fui disciplinado. Como de fato isso foi útil para mim. E é assim que Deus faz. Deus também nos disciplina. Deus escuta os improváveis e responde o seu povo. Muitas das vezes, irmãos, a nossa tendência quando nós pecamos, às vezes, é nos afastarmos da oração, nos afastarmos da meditação bíblica, nos afastarmos das nossas devocionais, porque nós achamos que Deus não nos vai ouvir. E Satanás, eu acho que ele faz questão de colocar isso na nossa mente, no nosso coração. Isso é uma tendência natural. Quando Adão e Eva caíram lá no Éden, a primeira atitude deles foi se esconderem da presença do Senhor. E assim somos nós. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós temos a tendência de nos afastarmos. Mas as Escrituras nos ensinam que se nós falharmos,
nós devemos nos arrependermos e clamarmos ao Senhor, porque Ele nos ouve. Ele ouve o clamor do seu povo, né? No versículo 15 diz: novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. Os israelitas haviam se afastado dos caminhos do Senhor, estavam mergulhados em pecado, mas o próprio Deus os conduziu ao arrependimento por meio de seu castigo. Os israelitas não desprezaram a disciplina do seu Deus, antes se submeteram a ela. Então eles clamaram ao Senhor seu Deus, que os escutou e lhes deu um libertador. Deus ouve, irmão, o clamor do seu povo. Então, mesmo quando nós estivermos em situações complicadas em relação à nossa tendência de pecar, de falhar, de cair, nós devemos imediatamente nos arrependermos e buscarmos a presença do Senhor nosso Deus, suplicarmos pela sua misericórdia, pelo seu favor. Devemos, pela graça de Deus e por todos os meios, lutarmos constantemente contra o pecado. Porém, se alguém pecar, deve clamar ao Senhor, confessando o seu pecado, pois o Senhor é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como está em 1 João 1,9. João, ele diz: olha, filhinhos, não pequeis. Essa é a exortação das Escrituras para nós: não pequem. Aí João acrescenta: contudo, se alguém pecar, devemos nos lembrar que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, o qual Ele mesmo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então não devemos, mas se acontecer, devemos nos lembrarmos que Jesus é um justo advogado. Ele, de fato, é a propiciação pelos nossos pecados. Um libertador improvável com uma missão improvável. Era isso que Eude de fato era. Um libertador improvável. Ainda no versículo 15 diz: novamente os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Em resposta ao arrependimento e ao clamor dos israelitas, Deus levanta um libertador, cujo nome é Eude. O texto bíblico traz duas características sobre este homem. Primeira característica é que Eude era um homem canhoto. Ele provavelmente não usava de forma hábil a sua mão direita, mas a sua mão esquerda. Sobre esta característica existem dois posicionamentos, dois grupos de pessoas que pensam o que esse fato de Eude ser canhoto representava ou significava. Um grupo defende que o ser canhoto é uma desvantagem, uma pessoa que não tem habilidade, muita habilidade, que tem dificuldades. Tem estudiosos que são referência, que defendem que essas pessoas eram totalmente inaptas da mão direita. Eles usam a tradução no hebraico para fundamentar isso, e a tradução no hebraico para canhoto é mão impedida ou mão amarrada. Essa é a tradução no original para esse termo canhoto. Junta-se a isto algumas passagens bíblicas que esclarecem que a mão direita e não a esquerda
é símbolo de poder nos textos bíblicos. Isso pode ser visto, por exemplo, em Isaías 62:8, que diz: o Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso. Salmo 63:8, por exemplo, que diz: a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Temos aquele momento magnífico, que quando Estevão está sendo apedrejado, ele vê os céus abertos e diz: eis que vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então são textos que deixam claro, esclarecem para nós que a mão direita, o lado direito é símbolo, digamos, de poder. O outro grupo defende que os guerreiros canhotos eram uma classe especial com habilidades especiais. Ou seja, enquanto um grupo entende que é uma desvantagem, existe outro grupo que acha que é uma habilidade especial. E nós vemos também versículos na Bíblia que também nos levam a entender, a ter essa compreensão. Para respaldar esse posicionamento, usa-se o seguinte texto. Um dos textos que é usado para isso, por exemplo, é Juízes 20, versículo 15 e 16. Olha só o que diz, preste bem atenção, e de fato o texto é bem interessante nesse aspecto. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada, que vieram das suas cidades. Além dos 700, ou seja, havia esses 26 mil homens, mas além desses, as Escrituras diz, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Ou seja, em Gibeá havia 700 soldados de elite, digamos assim, segundo o que o texto aqui nos narra. E olha só o que diz no versículo 16. Dentre todos esses soldados, havia 700 canhotos. 700 homens que usavam a mão esquerda com maior facilidade. Olha só o que o texto continua dizendo. Muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com a funda num cabelo, ou seja, poderiam acertar um fio de cabelo com uma funda sem errar. Então, o texto diz que esses homens eram bem habilidosos, e eram homens canhotos. Como não se trata de uma doutrina central das Escrituras, que possa comprometer a centralidade do Evangelho, ou seja, como tem dois posicionamentos sobre isso, e como não é uma doutrina central, o importante é perceber que Deus usa pessoas improváveis, em circunstâncias improváveis, para a glória do seu santo nome. Então, o que nos importa de fato é isso. Deus opera por meio de pessoas improváveis, como eu e como você. Segunda característica é que ele era benjamita, da tribo de Benjamim. Benjamim significa filho da mão direita, ou seja, um homem canhoto, proveniente de uma tribo cujo nome significa filho da mão direita. Deus faz essas coisas, Só Deus para fazer. Pessoas que às vezes nós achamos incapazes, que Deus usa, e na verdade a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são, a fim de que em tudo Ele tenha a glória. No versículo 16 diz: Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Eude estava decidido a cumprir a missão para a qual Deus o levantou. Ele se preparou cuidadosamente para a missão.
Se você é um cristão, você tem uma missão. O seu Senhor Jesus o designou seu embaixador para proclamar o seu evangelho a toda criatura. Não existe um cristão, amado. Não existe um filho de Deus que não seja comissionado por ele. Isso não existe. Tem uma frase de um pastor que ele diz: se você é um cristão, você é um missionário. Caso contrário, você é um impostor. Pesado, né? Pesado. Mas as Escrituras, de fato, nos apontam para isso. Nos apontam para isso. O apóstolo Pedro diz que Deus adquiriu você, ou nos adquiriu, para anunciar as suas virtudes, visto que Ele o chamou, ou nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Como está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Deus nos adquiriu. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. A Bíblia diz que nós pertencemos a Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. Não existe esse negócio, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Se nós pensamos assim, nós não somos cristãos. Não. Nós devemos viver para Deus, nós somos propriedade dele. E Pedro diz que ele nos fez isso conosco, ele nos adquiriu, a fim de anunciarmos as suas virtudes, visto que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos nos dedicar a essa missão. Lembre-se, não é a força, não é a força, e sim o poder de Deus sobre nós. Não é a nossa capacidade, amados. Nós não temos nenhuma capacidade, nós não temos nenhuma força de fazermos aquilo que é agradável a Deus. Nós somos totalmente dependentes dele, e nós precisamos reconhecer sempre isso. Jesus, ele diz para os seus discípulos, lá em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. E é exatamente isso que o texto significa. Nós não podemos fazer nada sem Cristo. Não há segredo aqui para se interpretar o texto. É isso mesmo. E nós precisamos reconhecer que somos isso, que somos essas pessoas incapazes, improváveis, mas sabermos que nós temos um Deus grandioso, soberano, que age na vida do seu povo e por meio do seu povo, para o louvor da sua glória. Versículo 17 diz: ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo, sendo um povo que estava debaixo de servidão, pois haviam sido subjugados pelo inimigo, ou seja, os israelitas, eles deveriam pagar tributos a seu opressor. Esse tributo deveria ser produtos agrícolas ou, quem sabe, animais. O texto não nos esclarece isso, só diz que ele levou um tributo a Eglon, rei de Moabe. Então não era fácil para os israelitas naquele tempo. Além de trabalharem para se manter, eles deveriam trabalhar para pagar tributo ao rei que os oprimia, por causa do seu pecado. Versículo 18 diz: em seguida, Eude mandou embora os seus carregadores. Eude tinha ido lá levar o tributo a Eglon com uma pequena comitiva, algumas pessoas para levar esses produtos, esses tributos. Eles são nomeados aqui como carregadores. E o impressionante aqui, que eu acho, é a confiança de Eude em Deus. Se fosse eu, talvez tinha ido lá, olha, eu estou sozinho aqui nessa situação, o negócio aqui pode ficar tenso, Vê se vocês seguram um pouquinho aí, me espera aí, talvez vocês podem me ajudar em alguma situação,
Eude não. Eude ele estava confiante em Deus e na missão que ele deveria fazer, que Deus lhe designara. Ele vai lá e manda os carregadores embora, e ele fica sozinho naquele lugar, com o rei. Ele vai acompanhado pelos carregadores ao palácio do rei. Certamente o palácio estava cercado por soldados, com uma espada na coxa. Ele escondeu a sua espada na coxa direita, debaixo da sua roupa, com a missão de matar o rei. Contudo, ele mandou embora os companheiros que tinham ido com ele, e ficou sozinho para cumprir a sua missão. O nosso Deus é o Deus dos improváveis. E parece loucura, né, irmãos? Parece coisa de filme. Nós vemos um único homem ir para um palácio de um rei, sozinho, para cumprir a sua missão, que é matar aquele rei. E os poucos companheiros que tinham ido com ele, ele manda embora. E é isso que nós precisamos entender, amados. Deus não depende dessa capacidade humana. Deus não depende de números, de quantidades. Não depende de nós para nada. Nada, absolutamente nada. Aquilo que Ele faz em nossas vidas e por meio de nós, Ele faz exclusivamente por causa da sua graça. A sua graça é que opera em nós, pessoas defeituosas, pessoas pecadoras. É isso que Deus faz. Lá no capítulo 6, ou a partir do capítulo 6 de Juízes, nós encontramos outra situação curiosa em relação a isso. Deus chama Gideão para ser juiz em Israel. E Gideão, ele convoca os homens de Israel para a batalha. E as Escrituras diz que Gideão consegue ajuntar 32 mil homens para a batalha. Não foi simplesmente que estavam disponíveis, cada um lá na sua casa, não. Gideão ajuntou em um lugar 32 mil homens para a peleja, para a batalha. Mas só o que Deus fez? O Senhor chegou para Gideão: Gideão, olha, tem muita gente, rapaz, contigo. Para que é esse tanto? 32 mil homens para uma peleja, para uma batalha. Vai lá e manda aqueles que forem tímidos, medrosos, ir para casa. Quando o Gideão foi lá e falou isso, foi embora mais da metade dos soldados. E o Senhor foi lá novamente e disse: não, Gideão, ainda tem bastante gente aí, não precisa de tudo isso. E Deus colocou para Gideão colocar os soldados lá à prova, na forma que eles iriam beber lá no córrego, no rio. Que agissem de uma forma seriam escolhidos, e os que não agissem daquela forma seriam dispensados. Sabe quantos homens ficaram com Gideão? 300 homens. De 32 mil homens, Deus disse: olha, Gideão, leva só esses 300 aí, são mais do que suficientes. Parece loucura, uma situação dessa. De 32 mil homens, para uma guerra, para uma batalha, Deus mandou Gideão levar apenas 300 homens. E Deus faz questão de dizer: olha, Gideão, leva só esses aí, para que depois vocês não digam que foram vocês que fizeram a coisa acontecer. Para que vocês saibam e entendam que foi eu que fiz. Para que vocês não recebam nenhuma glória, para que a glória seja minha. E é assim que Deus faz, sabe? É assim que Deus opera. Então nada, irmãos, na nossa vida deve ser para a nossa glória, mas exclusivamente para a glória de Deus. O versículo 19 diz: junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu: calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença.
Após mandar os carregadores embora, Eude volta ao rei e declara ter uma mensagem secreta para o rei. Sem nenhuma desconfiança, e talvez por curiosidade, o rei diz, calado, ou seja, calma, né? Espera aí, tem muita gente aqui, dá um tempinho aí, sem esparro, né? Espera aí o momento adequado para falar. E todos os seus auxiliares saíram, os seus servos do rei, e os deixaram a sós, criando um momento perfeito para a realização da missão de Eude. Deus age, irmão, em todos os detalhes. E é assim na nossa vida. Mesmo quando a nossa vida parece estar uma bagunça, e às vezes está, ela está uma bagunça para nós, mas não para Deus. Nada, 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 absolutamente nada foge do controle de Deus. Os versículos 20, 21 e 22 diz: Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Eude, ao dizer que ele tinha uma mensagem de Deus para o rei, não significava entregar uma mensagem que de fato verbal, como se Deus dissesse: olha, Eude, vai lá onde o rei diz assim, assim, assim para ele. Não. Quando Eude diz: olha, eu tenho uma palavra de Deus, Eude estava se referindo à sua missão que Deus o tinha incumbido de fazer ali naquele lugar. E a mensagem de Deus para aquele rei era a sua morte pelas mãos de Eude. Então, Eude de fato cumpriu ali o seu propósito, a sua missão naquele palácio, diante daquele rei sozinho. Certamente, essa era uma estratégia para desestabilizar o exército inimigo. Eude esperou o momento apropriado para agir. Pegou a espada que estava escondida e a cravou na barriga do rei. Eude se colocou numa missão perigosa aos olhos de qualquer pessoa. Ele invadiu um palácio real. Ele foi a um palácio real, pagar tributo, mas com uma missão de matar aquele rei. Num palácio cheio de soldados, cercados de guardas. Mas era uma estratégia para que aquele exército ficasse sem o seu líder e ficasse desestabilizado para a batalha que viria a seguir. Nos versículos 23 e 24 diz: então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram a ele: deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo. Deus estava controlando todas as circunstâncias. Após matar o rei, Eude saiu cuidadosamente, como se nada tivesse acontecido, e fecha a porta para dar a entender que o rei não queria ser incomodado, a fim de ganhar para si, a fim de ganhar tempo e sair em segurança. Quando os servos dos reis voltaram e encontraram as portas fechadas, pensaram que o rei estava no seu cômodo privativo, ou seja, aquilo que nós chamamos de banheiro hoje, fazendo as suas necessidades. Versículo 25 diz: cansaram-se de esperar, e como ele não abriu a porta da sala, pegaram a chave e a abriram, e lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Ou seja, Eude fez tudo isso, matou o rei, cumpriu a sua missão ali naquele lugar, foi lá, fechou as portas ali tranquilamente, saiu sem ser percebido, e quando os servos voltaram, eles pensaram: olha,
O rei já terminou de atender Eude, deve ter despachado Eude para sair para a sua casa, e agora ele está lá no seu banheiro fazendo as suas necessidades. E eles devem ter esperado um bom tempo. O texto diz que eles esperaram até se cansar. E quando eles perceberam que possivelmente havia alguma coisa errada, eles decidiram usar aquela chave reserva que nós sempre temos em casa, Foi lá, pegaram a chave reserva e abriram o local ali onde o rei estava e encontraram caído no chão, morto, sem vida. Então, amados, Deus cumpriu o seu propósito ali por intermédio de Eude, trazendo livramento para o seu povo, ou pelo menos naquele momento trazendo parte do livramento que ainda viria a seguir. No versículo 26 diz: enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Lembrando que Eude não fugiu da missão. Pode olhar aí no texto, não, mas aqui está dizendo que Eude fugiu. Não, ele fugiu do local, certamente seria loucura ficar ali, mas ele fugiu dali depois que realizou a sua missão, depois que ele cumpriu o seu propósito, ou pelo menos parte daquela missão. Porque o complemento, o completar da missão viria logo a seguir, conduzindo o exército de Israel na batalha. Que venhamos permanecer firmes na missão do Senhor, sabendo que nunca estamos sozinhos, pois o Senhor mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pode parecer loucura Eude estar sozinho ali naquele lugar, ou parecer que ele estava sozinho, não. Mas era propósito de Deus que ele estivesse ali. E Deus estava com ele, Deus o conduziu, Deus o direcionou e governou cada situação, cada momento dessa situação. Versículo 27 diz: quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Após matar o rei e desestabilizando o exército inimigo, tendo voltado, Eude toca a trombeta, convocando os israelitas para a batalha, indo ele à frente. Eude poderia muito bem, olha, eu já fiz a parte mais difícil, agora vocês se viram aí com o resto, agora vocês vão aí para a batalha, eu já matei o rei, mas não. A Escritura diz que Eude, ele cumpre a sua missão, ele pega para si o chamado que Deus fez para ele e conduz o exército de Israel na batalha. Ele vai à frente deles, ele conduz esses homens na batalha. Então não podemos, amados, fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Não podemos. Versículo 28 diz: sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram e tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Nós precisamos entender esse ponto aqui que Eude deixou bem claro aqui para os israelitas. Eude deixa claro que foi Deus que os entregou os seus inimigos em suas mãos. Aquela vitória não era mérito de Israel. Eude diz: olha, o Senhor entregou os vossos inimigos nas mãos de vocês. E nada é nós, irmãos, nada. O ministério que nós exercemos na igreja, aquilo que nós fazemos, nada é nós mesmos que fazemos, não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não é a nossa habilidade, mas é o poder de Deus sendo manifestado por meio da vida do seu povo, por meio das nossas vidas. Nós precisamos entender isso.
como povo de Deus, devemos sempre reconhecer que tudo em nossas vidas provém das mãos do Senhor nosso Deus. Eude encorajou seus irmãos na batalha. Será que temos feito o mesmo em relação aos nossos irmãos em Cristo? Assim como Eude encorajou aqueles israelitas, olha, Deus deu vitória para vocês, vamos, eu irei com vocês. Será que nós temos também encorajado os nossos irmãos? Diante das suas lutas, diante das suas batalhas, ou até mesmo diante dos seus pecados. Será que nós temos olhado para os nossos irmãos que às vezes pecam, que às vezes falham, e temos dito, olha, busque ao Senhor, que Deus pode te restaurar, Deus pode trabalhar na sua vida, te trazer de novo a comunhão com Ele, porque esse é o propósito de Deus. Ao invés de apontarmos, de falarmos mal e tudo mais. Então, de fato, devemos encorajar os nossos irmãos. Nós devemos ser bênção na vida dos nossos irmãos. Devemos servir aos nossos irmãos. Devemos servir o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Devemos servir a igreja local. Tem um pastor que ele diz, olha, você quer achar alguma coisa pelo qual vale a pena você entregar a sua vida? Ele diz, ache uma igreja local e se dedique a ela. E é para isso que Deus nos chama, amados. Para nos servirmos uns aos outros, para nos ajudarmos, sabe? As Escrituras dizem que nós devemos nos exortarmos mutuamente no dia que se chama hoje. Nós saímos aí de uma série de mensagens sobre discipulados, sobre o relacionamento da igreja. Isso não pode ficar simplesmente nos sermões. Isso não pode ficar simplesmente no momento que a gente vem aqui para a igreja e escuta e aprende sobre isso. Se nós não colocarmos na prática, nas nossas vidas, nada disso valerá a pena, nada disso adiantará. A vida cristã é uma vida prática. E nós precisamos colocar isso em prática, de fato, nas nossas vidas. Precisamos servir, de fato, a igreja do Senhor, buscando sempre o seu bem. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, olha, ainda que eu amando vocês, eu seja menos amado por vocês, mesmo assim, é isso que eu quero fazer, servir a vocês, continuar servindo, continuar ensinando vocês. Ele diz, eu tenho me gastado por vocês, e ainda me deixarei gastar mais ainda. Era essa a atitude de Paulo, em relação às igrejas de Cristo. E essa deve ser a nossa atitude, nosso posicionamento. Versículo 29 e 30 diz, naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugada por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. É interessante que o texto faz questão de destacar que os soldados moabitas não eram homens fracos. Diz que todos eles eram fortes e vigorosos. Mas Deus, por meio do seu povo, por meio do seu exército, destruiu a todos eles. Não há impossíveis, irmãos, para Deus. Para Deus não há improváveis, embora nós saibamos que somos improváveis diante das nossas limitações, diante do nosso pecado, mas isso não impede o agir de Deus nas nossas vidas, na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Deus, por sua graça, concedeu ao seu povo vitória sobre os seus inimigos. Todos nós somos improváveis, mas Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele.
Eu e você, irmãos, parecemos improváveis, e somos improváveis diante dos nossos olhos e para nós mesmos, e devemos nos vermos assim, porque de fato o somos em nós mesmos, mas não para Deus. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus tem um propósito para o seu povo, Deus tem um propósito para a sua igreja, e os improváveis dos homens não afetam em nada o propósito de Deus, em nada. Precisamos estarmos cientes disso. E nada, absolutamente nada, pode mudar isso. O fato de Deus ter nos escolhido, como disse Paulo, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os improváveis são apenas para os homens, Não existem improváveis para Deus. Os improváveis são apenas para nós, que somos homens limitados, sem poder. Mas Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas o nosso Deus é o Deus dos improváveis. Sobre a impossibilidade do homem salvar-se, Jesus diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. Isso é quando os discípulos chegaram para Jesus numa determinada situação e perguntaram: Senhor, sendo assim, é como se eles dissessem: Senhor, a salvação é tão difícil para os homens, que sendo assim, quem pode salvar-se? Talvez eles poderiam esperar uma resposta diferente, ou quem sabe, olha, é muito difícil, mas vocês podem, isso é possível para vocês. Jesus disse: isto é impossível aos homens. A salvação, meus amados, é uma impossibilidade para mim e para você, baseada no nosso mérito, baseada no nosso esforço, baseada na nossa dedicação. Isso é improvável, é uma impossibilidade. Mas graças a Deus que Jesus não parou nisso. Jesus continua e diz: mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. E é por isso que eu e você somos salvos em Cristo Jesus. É por isso que eu e você nascemos de novo, fomos regenerados. Não por causa de nós, mas por causa daquele que tudo pode. Por causa daquele que não há impossíveis para Ele, que é Deus. E é assim que Deus age, é assim que Deus opera. Eude foi instrumento de bênção na vida de seus irmãos israelitas. Ele colocou a sua própria vida em risco em favor de seus irmãos. Da mesma forma, devemos ser bênção na vida de nossos irmãos. Jesus disse que não há maior amor do que alguém dar a sua vida por seus irmãos. E às vezes é muito fácil nós ensinarmos sobre isso, pregarmos sobre isso, mas quando nós olhamos para a nossa vida, quando eu olho para a minha vida, eu digo: meu Deus, como estou longe disso. Mas não podemos nos conformarmos com isso. Devemos melhorar, devemos fazer diferente, devemos nos arrependermos, porque se não estamos fazendo isso, nós estamos pecando. Nós devemos fazer como os israelitas, devemos nos arrependermos e clamarmos ao Senhor para que nos mude, para que nos transforme, para que nos restaure, porque Ele é o único que pode fazer isso em nós. Ele é o único que pode mudar o meu coração. Ele é o único que pode mudar o seu coração. Eu posso me esforçar o quanto eu quiser, você pode se esforçar o quanto você quiser para ser diferente. Mas se Deus não fizer, nada acontecerá. É o que o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. São coisas, irmão, que nós não precisamos esquecer, porque muitas das vezes nós achamos que nós podemos, e não podemos. Não podemos. Mas Deus pode, por meio de nós, para que Ele seja glorificado, para que a glória seja dele e não do homem. Deus, por intermédio de um libertador temporário,
né? Temporário porque Ehud morreu, né? Ele não foi juiz para sempre. Então ele foi um juiz, né? Um libertador temporário, um juiz temporário. Proporcionou uma paz temporária de 80 anos aos israelitas, né? Um libertador temporário, né? Trazendo uma paz temporária de 80 anos. Depois desses 80 anos, quando nós passamos para o capítulo seguinte, nós vamos ver a mesma expressão, né? O povo se esqueceu do seu Deus e voltou a fazer aquilo que era mal diante do Senhor, né? Depois de 80 anos de paz. Mas, ao contrário desse libertador temporário, Deus nos deu um libertador eterno, Jesus Cristo, né? E em lugar de uma paz temporária, Deus nos dá por meio de Cristo uma paz eterna, a qual nada pode tirá-la de nós. Nada, nada. Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem poderes, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos saber disso e viver de conformidade com isso, de acordo com isso. Nós precisamos, irmãos. Eu sei que é difícil para mim. Às vezes, nós olhamos para nós e dizemos, Senhor, como pode? Como pode? Mas, Deus é cheio de misericórdia e de compaixão. Cheio. Grande em perdoar e rico em misericórdias, como diz a sua palavra. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua grande bondade. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos lança, Senhor, aos nossos próprios pecados, mas o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos castiga, ó Pai. Como diz um certo teólogo, quão suaves são os sofrimentos que nos conduzem a Cristo. Graças a Deus por isso. Nós te louvamos, Pai, porque de fato o Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, não para a nossa destruição, mas para a nossa restauração. Graças te damos porque o Senhor não age nas nossas vidas fundamentado na nossa capacidade, ou no nosso poder, ou nas nossas habilidades. Caso fosse assim, jamais o Senhor teria agido ou operado em nós. Mas o Senhor opera em nós por causa da sua livre graça, por causa do teu amor para com o teu povo, por causa da tua promessa que é irrevogável, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por isso. Nós te rendemos graças, Senhor, pela tua grande bondade. Nós te louvamos pela tua provisão contínua, Senhor, diária, Senhor, nas nossas vidas, pela tua graça, que é sempre manifestada, Senhor, e derramada sobre nós, dia após dia, momento após momento. E é por isso que estamos aqui. É por isso que permanecemos, Pai. A tua palavra diz que se não fossem as tuas misericórdias, nós teríamos sido consumidos. Mas te louvamos, Pai, porque elas se renovam a cada manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tão grande libertador, a qual o Senhor nos deu, Senhor, que é Cristo, o nosso Senhor. Obrigado por essa paz eterna, Senhor, que o Senhor nos dá em Cristo. Como diz a tua palavra, paz essa que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, pela grandeza de tudo isso que o Senhor nos tem dado em Cristo. Nos capacita, Senhor, a cumprirmos o teu chamado, Senhor, nas nossas vidas. Nos capacita, Senhor,
a cumprirmos, Senhor, a fazermos, a realizarmos, Senhor, a tua obra, a sermos teus instrumentos, Senhor, a sermos bênçãos, Senhor, na vida dos nossos irmãos, a sermos bênçãos, Senhor, para a tua igreja, Senhor, principalmente na igreja local, Senhor, a qual estamos inseridos, Pai. Nos usa, Senhor, para o bem do nosso próximo, do nosso irmão que está ao nosso lado, Pai. Nos conceda a graça para sermos instrumentos, Senhor, de bênção, de encorajamento, de socorro, de ensino, de instrução, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai. Nos ajuda, nos capacita, Senhor, a isso, Pai, e usa-nos poderosamente, Pai, sempre nos dando a consciência de que nada podemos em nós mesmos, mas tudo que é feito, tudo que acontece é fruto da Tua graça sobre nós, Pai, e portanto toda a glória deve ser dada, direcionada totalmente e exclusivamente a Ti. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Graças te damos por todas as coisas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.